Boa. Felipe, Planet Hemp foi uma banda mal interpretada? Os caras foram presos, né? Foram. Hoje em dia já se entende, por exemplo, que a marcha da maconha, o discurso que a gente está fazendo aqui, isso poderia ser considerado lá na década de. Plant Ramp é década de 90, né? Eu tô É fora da. 95, o primeiro álbum. Isso que a gente está fazendo aqui poderia até na época ser um pouco considerado apologia, sabe? Mas isso já caiu por terra. Isso é um debate totalmente aberto. Tanto que, enfim, estou eu aqui fazendo ele. E é até bom falar, Pablo, você falou de maratonista aí, que quando, quem discorda desse discurso, a primeira fala que vai falar assim, ele é maconheiro ou ele é financiado pelo tráfico. Eu já dei algumas palestras, eu já fiz algumas lives, é o comentário que as pessoas fazem. Não sei se isso frustra ou não as pessoas, eu não uso droga. Aliás, uso. Eu estou até com a caneca do Jô aqui, para as pessoas não saberem o que eu estou tomando aqui, né? Foi uma estratégia. Mas o que eu consigo reconhecer, Pablo, é o seguinte. Eu sou de uma família classe média, tá? Meu pai é médico, minha mãe é professora, foi diretora de escola pública. Eu tenho. Rico, né? Fez de médico, não é Não, classe média. não, Rico. mas é médico de cidade pequena. Enfim, Né? Juiz de vamos Fora não é lá. pequeno, ué. Juiz de Vamos Fora lá. é grande pra caralho. Tá, vamos colocar como rico. Se for analisar a população integral, realmente deve estar aí dentro de 1% da população. Mas vamos lá. Hoje eu tenho um cargo interessante, ganho bem, tenho uma esposa linda, não tenho filhos ainda, mas tenho 2 gatos lindos. E ainda assim, eu uso álcool, normal, recreativamente. Sofro de ansiedade, então eu tomo remédio para dormir. Quem sabe um Rivotril, um Zolpidem. Né? Se eu tiver com algum problema, eu posso ir no psicólogo, eu posso ir no psiquiatra. Eu que não deveria ter problema social nenhum, mas cada um com seus problemas. E eu os tenho, tá? Que eu julgo que são pequenos, mas ainda assim eu tenho esse subterfúgio. Se eu precisar dormir, vou tomar um remédio aqui e tal. E aí eu vou ser hipócrita demais, e o termo não pode ser diferente disso. Deu a entender que o menino que nasce numa favela, né, que vê o pai sendo agredido, sendo torturado pela polícia. Estou dando exemplo da polícia, eu nem gosto de ficar dando exemplo da polícia. Assim, tem, a esmagadora maioria são pessoas muito boas, sabe? Que, enfim, estão tentando cumprir o papel. A polícia, eu falo, ela é vítima disso tudo, sabe? Tem os maus policiais, como tem um mal em qualquer lugar, mas enfim. Eu quero dizer o seguinte: a pessoa que não tem pertencimento, sabe? Que não tem uma família estruturada, que a mãe é alcoólatra, que tem que, desde 9 anos de idade, trabalhar no sinal, essa pessoa tem muito mais problema que eu. E aí, eu vou etiquetar ela, eu vou achar que ela é uma pessoa problemática, porque ela, quando o conceito que ela tem para, enfim, diminuir um pouco a pressão sobre ela, sobre a sociedade, é ir na boca de fumo e pegar uma maconha para fumar, ou pegar um crack para fumar. Sabe? Ela não tem o psiquiatra para receitar algo para ela. Ela não tem atendimento nenhum. Ela tem problemas sociais muito maiores que a gente que está aqui. Eu vou julgar essa pessoa com, que pessoa ruim. Que escolhas erradas. Que escolhas erradas? É muita hipocrisia. Não tem outro termo, é muita hipocrisia nossa ter esse conceito. A gente que não tem problema nenhum aqui, está cheio de problemas, né? Faz uso de diversas substâncias entorpecentes, só que aí por razões sociais, farmacológicas, econômicas, elas não são proibidas. Poderiam ser, né, se a gente criasse o problema social. Deixe-me contextualizar um pouco o Planet Hemp, assim, que realmente é uma banda até subestimada na importância da música brasileira mesmo, enquanto música, enquanto discurso, enquanto posicionamento. Vamos pensar 1995, sabe? Havia uma explosão do rock brasileiro com Raimundos, muito apelativo para a questão do sexo e tal. Se hoje é de um machismo atroz, se hoje é de algo meio heterotop e tal, 94 era outro contexto, sabe? Aquilo era muito ousado. Você tinha, porque era muito explícito realmente. Era a piada da escola, machista, sim, só que a gente não tinha essa compreensão naquele momento. Você tinha o Chico Science Mundo Livre, com uma abordagem estética muito ousada, de misturar o rock
o hip hop, com maracatu, com frevo, uma doideira, né? Com samba rock do Jorge Ben, tal, Mundo Livre. Você tinha o skunk reformulando o dancehall jamaicano, que era a modernização do reggae em Minas Gerais, ou seja, quebrando aquele estereótipo do reggae de praia. E você tinha o Planet Hemp, que era outra conversa. Era um trem, assim, perigoso, dava medo, sabe? Show do Planet Hemp, você sabia que poderia dar problema. Era muito semelhante à compreensão do Racionais dos anos 90, só que Racionais com uma treta social, e o Planet Hemp, por ter rock, por ter guitarra, conseguia abordar uma classe média branca, que os Racionais eram só os mais inteirados que conseguiam chegar nos Racionais. Aí você pensa, em 1995, 10 anos após o fim da ditadura militar, um período de transição ainda, a esquerda não havia ascendido ao poder, embora os militares achassem que o Fernando Henrique fosse um comunista, fosse um lobo em pele de cordeiro, era essa compreensão dos militares em 1995. Você tem uma banda cujo nome é Planeta Maconha. Você tem uma banda cujo álbum se chama Usuário, e cujo primeiro single, lançado em clipe, se chama Legalize Já. Era muita porrada, era muita subversão, assim, era muito explícito mesmo, assim, sabe? O que esses caras estão fazendo? Aí o primeiro clipe que eles lançam, o que é o de Legalize Já, ele é proibido a difusão do clipe abaixo das 10 da noite, só podia passar depois das 22 horas. Por quê? Porque os caras estavam fumando maconha e jogando sinuca, sabe? E aí, como é que é o seu nome aí, ô vocalista? Marcelo D2. Assim, os caras eles não tinham um pingo de sutileza. Era tão explícito, era tão pesado, o Luciano, que assim, era muita porra, não tinha como não acabar ser preso. Era muito ousadia, era muito ser explícito, e o mundo não era o mundo de hoje. 95, não é 2021, sabe? Por mais que o fascismo esteja aí e tal, isso aqui está nos rondando sim, a gente não pode desprezar esse perigo, porque ele está aí, ele é real. Você vê hoje maconha na Globo, você vê maconha no jogador de futebol, você vê maconha no clipe. O clipe antes era proibido, hoje não. Ele passa no caldeirão do Hulk. Você quer falar, André? Pois não. Não, Costa, você fez uma análise legal sobre o Planet Hemp, mas vale lembrar que na igreja onde o Planet Hemp reza, o Papa chama Bezerra da Silva, né, cara? Porque não, mas aí... é de uma coragem, o Bezerra na época dele, no tempo dele. Teve vários, claro, eu não tô tirando mas isso. Mas na música brasileira... Vários. Não, aí tem o Leno, com a cabeça feita para não dar bandeira, que é antes do Bezerra. Você tem o próprio Erasmo, Eu Quero Marihuana, vem como Fumaça de Amor. Você tem sambas antigos, só que você tem uma banda inteira calcada na mesma temática. Sim. Assim, não há paralelo, não há paralelo. Nem o Bob Marley. O Bob Marley de Get Up, Stand Up, Is This Love, Planet Hemp, é um álbum inteiro, uma obra inteira, uma banda inteira falando disso. Não tem paralelo, Henrique. André. Não tem paralelo. Tão explícito, tão direto, tão monotemático, não há paralelo. Não tem. Mas você acha o Planet Hemp mais explícito que o Bezerrão nos anos 70? Vou apertar, mas não vou acender agora ou legalizar já? O que é mais explícito? Não tem flagrante porque a fumaça já subiu para a Não, mas isso já é anos 80. Isso já é anos 80. Isso já é anos 80. Isso a fumaça é anos 80 do Bezerra. Que o 281 foi afastado, 16 e o 12 no lugar ficou. Essa música, se eu não me engano, ela é de 86, viu? Ela é de 86. A malandragem dá um tempo. O 281 era o artigo que criminalizava o tráfico e o usuário no mesmo dispositivo. Então era crime você ser usuário, era crime você traficar. É que o 281 foi afastado, 16 e o 12 no lugar ficou. Vem a lei 6368, 76, no governo militar, e aí separa a figura do usuário e o do traficante. 16 e o 12, eram os dois artigos, um tratando do usuário e o outro tratando do traficante. O Bezerra era foda. O Bezerra era foda. E o Bezerra... Eu concordo com o Pablo. O Planet Hemp era escrachado. Sim. Era escrachado. E o Bezerra, quem convivia com o Bezerra, não colocava uma gota de álcool na boca, nunca colocou um baseado na boca. Agora, por que o Bezerra explorava essa temática? Porque os compositores do Bezerra eram um time da pesada do morro. Tem um documentário fantástico. Vejam, porque é maravilhoso mesmo. Chama Onde a Coruja Dorme, que é só com os compositores do Bezerra. Já viu, Costa? É maravilhoso, não é, cara? Tem uma cena...
É o Tião Cobrador. É É, só os nomes assim, isso, cara. Tem uma cena maravilhosa que tá lá reunido o time de compositores do Bezerro, uns 13 caras, e tá passando uns dois tarugão de maconha Não, desse e tamanho, e eles bolado cantando. num papel de pit dog, num Isso. guardanapo, né? Assim, que é um pamonhão, assim, é massa demais essa cena. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. O Bezerra era foda, né, bicho? Não, genial. Mas assim, ó, você entendeu a diferença, né, André? Assim, que o Uhum. Bezerra tinha vários temas, esse um, e óbvio que tem um opinião. Ô, gente, o D2 gravou um disco só de Bezerra. Eles Sim. reconhecem, entendeu? Gravou assim, com o tudo. Bezerra. Gravou com o Bezerra. Gravou Bezerra, tudo. Ou ele chamou o filho do Bezerra para tocar pandeiro com ele. Então, assim, tá certinho, André. Só que tem uma diferença. Era como se eu falasse assim: Bezerra, maconha, todos os dias falassem disso e todas as músicas falassem disso. É num nível que nunca existiu. E nem sei se vai existir, cara. Nem sei. Porque o D2 depois já foi abrindo também e tal. E é normal, o artista tem outras demandas, outros interesses estéticos, né, cara? E às vezes um tema só, ele esvazia, né, cara? Não tem mais de onde você ter olhares, né? Quando você é muito focado e acaba que empobrece a arte. Eu acho que isso pode ser um problema.